Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a bobina de Tesla. Tá? A gente vai começar pelo básico, pela composição dela. Né? Ela é um transformador ressoante. Foi inventada por Nikola Tesla em meados de 1890. E a composição dela seria mais ou menos, é bem simples. Tá? A composição dela não tem nada de complexo. Ela é um transformador, composta por um transformador, um capacitor de alta tensão, um faiscador ajustável e as bobinas, né, que justamente dão o nome então de bobina de Tesla. Bem, então como que seria o funcionamento dessa bobina de Tesla? Olha só, ela é relativamente simples, como eu tinha dito. O que a gente precisaria? Pegando um exemplo aqui, de uma diferença de potencial de 220 volts na entrada, o que a gente tem primeiro? Um transformador. Esse transformador vai pegar essa tensão de 220 volts e vai elevar ela para aproximadamente 5.000 volts. Talvez até mais, dependendo das propriedades desse transformador aqui. Ok? Desse transformador, então, sai os 5.000 volts, a gente vai ter um capacitor de alta tensão. Qual que vai ser a função desse capacitor? Vai ser armazenar essa energia que está vindo do transformador. Para que ele vai servir? Então, armazenou a energia, vai mandar essa energia para o centelhador. Aqui eu fiz um esqueminha bem simples. Olha só, o centelhador é como se fosse alguma coisa desse jeito aqui. Vai ser duas placas separadas. Entre elas aqui não tem nada, tem só o ar. E o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer com que essa energia do capacitor passe por ele, rompendo então a rigidez dielétrica do ar. Ou seja, a energia vai entrar por um lado do centelhador e como ela vai ser tão alta, ela vai cruzar para o outro lado. Cruzando por esse outro lado, então, ocorre um pico de corrente e tensão, chegando então até, né, a bobina primária da bobina de Tesla. Tá? Então, transformou 220 para 5.000, armazenou essa energia, o centelhador então dispara toda vez que essa energia chegar a um ponto em que rompe essa rigidez dielétrica do ar, ou seja, depois que o capacitor carrega, ele vai descarregar sempre que isso aqui acontecer um faiscamento aqui dentro, ok? Então ele ocorre a centelha de um lado a outro, dá um pico de corrente e tensão, chega na bobina primária. Bom, o que vai acontecer aqui na bobina primária então? O campo magnético, ela vai gerar um campo magnético variável, ok? De aproximadamente 120 Hz. O que isso significa? Que ela vai gerar esse campo magnético aproximadamente 120 vezes por segundo. Então esse centelhador vai fazer com que passe energia, né, do capacitor até a bobina primária em torno aí de umas 120 vezes por segundo, ok? Então a cada segundo esse centelhador cruza aqui mais ou menos 120 faíscas, então libera energia de um lado a outro, ok? Gerou esse campo magnético variável. Esse campo então da bobina primária, que geralmente é poucas voltas, não muito mais do que umas 5, 10 voltas, ele vai induzir uma corrente elétrica na bobina secundária, ok? Então aqui a gente tem umas 5, 10 voltas. A bobina secundária pode ter muito mais voltas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 voltas se for preciso. Então a bobina primária induz uma corrente elétrica na bobina secundária. E como a quantidade de voltas ou espiras na primária é muito menor do que da secundária, ocorre uma elevação da tensão novamente. Ou seja, todo esse procedimento fez com que a bobina secundária chegasse a uma tensão, aqui hipotética no nosso caso, de 100.000 volts ou até mais. Já existem casos aí que a gente viu que a bobina de Tesla alcançou até mais de 1 milhão de volts, 1,5 milhão de volts mais ou menos. Como a tensão é muito alta aqui, a gente consegue ver lá na bobina secundária as faíscas ou os raios, né, que é o que a gente está mais acostumado a ver então. Então todo esse processo que acontece, eleva a tensão, carrega, descarrega 120 vezes por segundo, induz uma corrente elétrica na bobina secundária, a tensão eleva de novo e aqui ocorrem então as faíscas ou os raios.